Santo Eterno Pai, muito obrigada porque a gente tem a oportunidade de vir aqui no teu templo, a gente tem a oportunidade de separar esse tempinho para passar contigo. E é uma dádiva, é um privilégio. A gente sabe que começar a semana do lado certo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então abençoa a gente, abençoa o pastor, para que ele possa não falar apenas o que ele quer, o que ele separou, mas o que o teu Santo Espírito tem reservado para nós, Pai. Nos ajude, porque nesse momento todos nós aqui somos improváveis. Abençoa, porque o seu Santo Espírito, ele quer nos constranger e nos capacitar a fazer grandes coisas. E a gente só precisa permitir. Abençoa essa geração, abençoa o pastor. Traga o teu Santo Espírito para essa igreja, é o que nós te pedimos e agradecemos. Também pedimos pelos dízimos e as ofertas, porque esse dinheiro, ele é teu. A gente apenas te devolve. E a gente é muito grato, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho. Amém. Amém. Pastor. Amém, amém, amém. Povo de Deus, boa noite. Que bom ter você aqui na casa de Deus. Que bom que você veio. Que bom que você não permitiu que talvez o friozinho te deixasse em casa. E eu quero fazer esse compromisso contigo. Vem a cada noite para a gente estudar a Bíblia essa semana. E a cada semana, a cada noite, vai ser uma noite, como eu disse, de aprendizado da palavra de Deus, de conhecer coisas novas da Bíblia. E talvez você é da igreja há um tempão. A ideia é que essa semana você aprenda coisas novas. Pastor, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Que legal aprender a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende a Bíblia se torna ainda mais atrativa. A gente tem muito mais prazer de ler a palavra, de passar tempo com ela, quando a gente entende ela melhor. E eu estou feliz porque a gente vai fazer muito isso essa semana. E se eu fosse você, eu não perderia nenhum culto. Você que nos acompanha também de maneira online, que Deus abençoe você, que o Senhor fale contigo aí e visite você aí na sua casa também. Se puder, se morar aqui em Curitiba, venha amanhã, porque a cada noite nós teremos um encontro especial com o Senhor. O texto de hoje é o livro de Lucas, capítulo 19. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas, eu gosto demais desse personagem. A cada noite a gente vai falar de um personagem diferente. Vai ter uma noite que a gente vai falar de mais de um personagem, mas basicamente a cada noite você vai aprender a estudar profundamente a respeito de um personagem da Bíblia que vai edificar a sua vida sem dúvida. E o de hoje está no livro de Lucas, capítulo 19. Abra a sua Bíblia e deixe ela aberta. Antes de ler o texto, nós vamos para o momento da curiosidade da Bíblia. Vocês estão gostando dos momentos de curiosidade da Bíblia? Estão aprendendo? Alguns falaram ontem assim, pastor, aprendi coisa nova ontem. Aquele negócio das escolas do tempo de Jesus, como contar as horas na Bíblia. E hoje eu quero te ensinar mais uma curiosidade bem legal. Na verdade, um momento para introduzir esse verso que a gente vai ler, mas bem rico em informação. Só que para isso, hoje eu não combinei com voluntários, mas eu preciso, também não vai precisar falar nada, de 6 homens. Pode ser? Não vai precisar falar nada, é só para ficar aqui simulando. Então, se tiver, vem aqui, por favor. 6 homens, podem vir, qualquer um. Se tiver uma criança, um juvenil, dentre os 6, pode vir também um garotinho. Vem cá o garotinho ali, vem, isso mesmo. Só um, tá bom. E 5 adultos, tá bom. Vem cá. Vamos fazer uma fila aqui assim, ó. Uma fila, por favor. Não, está precisando de mais ainda. São 6 no total e temos 4. 5, 6, ótimo. Vamos lá, você vai ficar aqui na ponta, vem ali, fica ali do lado dele. Será que a gente consegue ficar aqui na frente do púlpito? Me ajuda aqui, Júnior, no caso do copo aqui, né? Pega o copo aí para mim. Eu atrapalhando o pessoal aqui, vai lá. Pode colocar agora. Vamos fazer uma fila então, um do lado do outro, para a gente poder explicar a Bíblia para a igreja. A ordem vocês que fizeram aí, tá? Muito bem, obrigado pela ajuda de vocês. Vamos lá. Nós vamos ler o texto da Bíblia, mas eu preciso te explicar que na época de Jesus teve que lidar com alguns grupos que eles estão representando e algumas seitas da época de Jesus. Como a ordem foram vocês mesmos que escolheram, tem coisa boa e ruim, mas aí não é problema meu. O primeiro grupo, o mais famoso, dá um passo à frente, por favor, eram os fariseus, ok? Como é que era o nome?
fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram estudiosos da Bíblia. A gente tem um preconceito contra fariseu porque eles estavam sempre em embates com Jesus. Porém, eram a classe de pessoas mais respeitadas da época de Jesus, porque eles eram estudiosos da palavra, inteligentes e eram amigos do povo. Então o povo, quando tinha dúvida, procurava um fariseu. E o fariseu, ele também teve um papel muito importante. Na época que o Império Grego dominava a Judéia, eles se colocaram como um muro para que a cultura grega não influenciasse tanto, influenciou um pouco, mas não tanto quanto poderia a cultura judaica. O problema dos fariseus é que eles começaram a colocar tradições orais no mesmo patamar da lei de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. E essas tradições, elas estão na Mishnah e no Talmud, que não são livros bíblicos inspirados, mas eram usados por eles para registrar essas tradições. E eu vou te dar algum exemplo. Por exemplo, o mandamento de Deus, o 4º mandamento, diz assim: lembra-te do dia para santificar. Aí o fariseu falava assim: isso aqui está muito vago. Vamos ensinar melhor para o povo. Aí eles criaram leis. Por exemplo, no sábado, o que eu estou falando aqui eu não estou inventando. São leis mesmo, reais, que eles criaram. No sábado não pode subir mais de 3 degraus, porque se subir mais de 3 degraus, é a mesma coisa que subir numa construção para fazer uma grande obra e estar profanando o sábado. No sábado não pode cuspir no chão, senão faz lama, e fazer lama é a mesma coisa que fazer uma argamassa. E que diferença tem isso para construir uma casa? No sábado não pode andar com calçado que tenha pregos no chão, porque se o prego passar na terra, faz um risco na terra, é a mesma coisa de arar a terra para plantação. Olha a mentalidade do fariseu. E por isso, agora aqui vai uma explicação. Como eu disse para vocês, eu faço vídeos lá para a internet, e às vezes, e nem todo mundo é adventista que me segue, e às vezes eu falo lá sobre a lei de Deus, sobre o sábado, as pessoas falam assim: mas Jesus não discutiu com os fariseus sobre o sábado? E aqui que está o grande detalhe. Jesus nunca discutiu com os fariseus sobre o mandamento, e sim sobre as tradições dos fariseus que eles inventavam sobre os mandamentos. Por isso que várias vezes Jesus fala para eles assim: por que vocês colocam as tradições em cima dos mandamentos de Deus? Sobre os mandamentos, em Mateus capítulo 5, Jesus disse: eu não vim revogar nenhum dos mandamentos, eu vim para cumprir, e até que o céu e a terra passe, tudo tem que ser cumprido na lei de Deus. Obrigado. Depois do fariseu, um passo à frente, tinha os saduceus. Qual que é a diferença, pastor, de fariseu para saduceu? Eu te explico. Fariseu acreditava em todo o Antigo Testamento, saduceu só nos 5 primeiros livros da Bíblia. Fariseu acreditava em ressurreição, saduceu não. Fariseu era amigo do povo, saduceu era mais amigo das elites, ok? E aí, foram os fariseus que perguntaram para Jesus: Jesus, se uma mulher casou, e aí o marido morreu, casou de novo, o marido morreu, ela vai ser esposa de quem? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus então explicou que no céu as relações serão diferentes, mas era só para dizer que eles tinham um certo conhecimento, mas não acreditavam em tudo. Um passo atrás, por favor. Depois dele, nós tínhamos um outro grupo, que também aparece na Bíblia, poucas vezes, mas eles também discutem com Jesus. São os anciãos do povo. Já ouviu os anciãos do povo em algum verso? O ancião do povo é aquele verso que fala assim para Jesus: de onde vem sua autoridade? Aí Jesus responde: eu respondo se vocês falarem se o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens. Sabe por que eles fizeram essa pergunta? Porque não é o caso aqui, porque você é jovem, mas tinha os de mais idade daquelas vilas, eles eram respeitados pelos seus cabelos brancos, pela sua idade. E aí eles faziam pequenas celebrações, pequenos casamentos, e eram respeitados pela idade. E eles, vendo um Jesus ali de 30 anos, falam assim: de onde vem sua autoridade? E Jesus fala: eu respondo se você falar se o batismo de João é de Deus ou dos homens. Agora, vocês dois dão um passo à frente. O ancião do povo fica, vocês dois também. Esses 3, lembra o nome dos 3? Vamos lá. Esses 3 formavam o Supremo Tribunal Federal da época de Jesus. Que era chamado de Sinédrio. O Sinédrio era o STF da época de Jesus. Por quê? Os juízes que julgavam as principais
questões da sociedade judaica eram do Sinédrio, em Jerusalém. E o Sinédrio era composto por fariseus, saduceus e anciãos do povo. Pode dar um passo atrás, obrigado. Depois nós tínhamos os zelotes. Já ouviu falar dos zelotes? Jesus tinha um discípulo chamado Simão, Por que zelote? Porque eles eram zelosos, eram judeus nacionalistas que odiavam o fato dos romanos estarem ali invadindo a terra deles, a ponto de andarem armados com uma faquinha assim, ó. E quando vissem um romano, ou quem quer que apoiasse um romano, eles pegavam a faca e faziam assim, ó, e saía e o romano caía no chão. Para eles, valia de tudo para expulsar os romanos das suas terras. Então, Jesus converteu um zelote e ele passou a ser cristão e ser gente boa. Tá? Depois, esse aqui é bem legal, nós tínhamos os samaritanos. Agora o samaritano, você vai aprender muita coisa legal em 1 minuto. Ó. Samaritano, vira aqui para mim, de frente. Nós vamos fazer uma linha do tempo que vai te ensinar a Bíblia, e talvez você que é da igreja há um tempão, vai te esclarecer muita coisa legal. Vamos fazer uma linha do tempo até o samaritano. Vamos pegar, por exemplo, depois do dilúvio, Noé já estava no dilúvio com seus 3 filhos, certo? Qual dos 3 filhos deu origem ao povo de Israel? Sem, Cã ou Jafé? Me ajuda? Sem. Como é que eu não erro mais? Quem tem preconceito contra judeu hoje em dia é chamado de quê? Antissemita, porque esses povos judeus e árabes são descendentes de Sem, ok? E aí Sem teve filho, teve neto e tal, e um deles é Éber. Como é que é o nome? Éber. Éber tem filho e neto e vem Abraão, então Abraão é descendente de Éber. Abraão é chamado de o hebreu. Ok? Tem 2 teorias. Uma porque ele é descendente de Éber. E o clã de Éber é chamado de povo hebreu. E falavam um idioma, o hebraico. Olha aí, tá vendo? E hebreu também significa atravessador. Abraão atravessou várias terras, por isso que é chamado de Abraão, o hebreu. Aí Abraão teve um filho, me ajuda aí, o filho da promessa, qual é? Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Jacó luta com o Senhor e tem o nome mudado para Israel. Então aqui agora começam os israelitas. Os israelitas são hebreus, por isso que você aprendeu na escolinha infantil, povo hebreu, povo de Israel. Agora você sabe por quê. Aí o povo de Israel, 12 tribos, formam uma forte nação. Vão para o Egito, se tornam escravos, são libertos por Moisés, vem a época dos juízes, aí depois vem a época dos reis. Aí vem o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, Salomão. Agora sim, quarto rei, Roboão. Repete comigo. Roboão era para liderar as 12 tribos. Mas a idolatria do pai e os altos impostos fizeram com que o povo se dividisse. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. As 10 tribos continuaram chamando Israel. E as 2 tribos, uma delas, a principal das 2, foi a nação de Judá, a tribo de Judá. Agora viraram 2 países, Israel e Judá. Quem nasce em Judá é o quê? Judeu, ok? Jesus era o quê? Judeu, nasceu na tribo de Judá. Só que a capital ficou aonde? Em Israel ou em Judá? Em Judá, Jerusalém. E aí o povo de Israel ficava indo lá na outra nação que agora estava dividido para adorar o Senhor. E o rei daqui agora não gostava, de lá ficou o Roboão e aqui entrou um outro camarada chamado Jeroboão. E ele falou assim, gente, eu não quero vocês indo lá, nosso povo é aqui. Esses judeus são exclusivistas. E os judeus falaram assim, vocês são idólatras, e ficou aquela briga. Aí o rei de Israel, ele decidiu fazer uma própria capital de adoração, chamada de Samaria. Por isso que samaritano não gostava de judeu, e judeu não gostava de samaritano. Jesus veio e pregou para todos os samaritanos, ou para alguns deles. Obrigado. E quem sobrou agora, hein? Quem sobrou? Sobrou o publicano
cobrador de impostos. E deixa eu te contar uma coisa, por que eu deixei ele para o final? Porque esses aqui tinham brigas entre eles. Mas tinha um que ninguém gostava, e era esse aqui, ó. Porque ninguém gosta de pagar imposto. Seja fariseu, saduceu, zelote, ninguém gostava de pagar até hoje, né? E a verdade é que o cobrador de impostos, esse camaradinha bem legal aqui, ele cobrava impostos e entregava para Roma e ficava um pouquinho para ele também. Então, esse era o publicano cobrador de impostos. Vamos ver se você decorou para encerrar essa parte. Vamos lá, quem é esse aqui? Ele não é o fariseu, tá? Ele só está simulando. Vamos lá, como é que é o nome? Uma salva de palmas para eles. Obrigado, pode sentar. Obrigado pela ajuda. Te ajudou? Ok, então agora a gente vai ler o texto. E olha como é diferente ler o texto quando a gente aprende de maneira mais profunda. Vamos lá. Capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, o que ele era? Chefe dos publicanos. Então ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. E ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria tocar em Jesus, irmãos? Ele queria falar com Jesus? Não, ele só queria o quê? Ver, esse detalhe é importante. Mas ele não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedou na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu roubei a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é um filho de Abraão. E vocês terminam, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. Eu gosto dessa história por um motivo. Zaqueu era um pecador que saiu de casa para ver Jesus. Bem parecido com a gente, né? Um pecador que saiu para ver Jesus. E a gente não sabe o motivo. Alguns dizem que foi porque Jesus acabou de fazer um milagre aqui antes, curou um cego. Outros afirmam que foi porque o Mateus, que mesmo em outra cidade se converteu, e Zaqueu pode ter ficado curioso, quem é esse Jesus que faz milagres, que transforma a vida das pessoas? Outros mencionam que foi pelo fato de João Batista pregar aos publicanos, e aquilo já foi uma semente plantada no coração de Zaqueu. Nós não sabemos exatamente o motivo, mas sabemos que Zaqueu sai de casa para ver Jesus. O objetivo era só um, ver, mesmo que de longe. Só que Zaqueu chega no local e de repente ele encontra um desafio externo e um desafio interno. O externo era uma multidão e o interno era a estatura. Não que multidão ou estatura fosse problema, isso não é problema, mas se tornou pelo objetivo dele. Então ele chega e ele deve ter dado uns pulinhos, tenta ver, não consegue, e ele poderia até ter desistido, como alguns desistem. Deixa eu falar uma coisa para você. No meu ministério eu tenho visto que tem pessoas muito resilientes, que eu falo assim, como que pode ser uma pessoa com tamanha fé, com tamanha prova e permanecer fiel a Deus? Louvado seja Deus pela vida desse irmão, dessa irmã. Por outro lado, eu conheço gente que por tão pouco quer abandonar os caminhos do Senhor, quer desistir. Às vezes os problemas que nos fazem querer desistir, como os de Zaqueu, eles são externos, tem a ver com as pessoas. E outras vezes eles são internos, tem a ver com coisas que estão em nós mesmos. Uma vez eu fiz um batismo de uma moça e essa bateu o recorde. Porque na semana seguinte ela disse assim, pastor, não quero mais vir à igreja. Mas como assim? Acabou de entrar.
Já desistiu, o que aconteceu? E ela veio me contar, você não vai acreditar, pastor, depois do meu batismo semana passada, eu voltei para casa, e minha família não veio nem assistir meu batismo. Mas quando eu voltei, é porque todo sábado na minha família faz churrasco, e tem cerveja e tal. E quando eu entrei em casa, recém-batizada, semana passada, ao invés de me parabenizarem, ficaram brincando comigo, falando assim, aí irmã, vai uma cervejinha aí? E é por isso que eu não aguento mais. Mas irmã, por isso, eu sei que é muito desagradável uma família que não apoia, mas isso não é motivo. Imagina, seja firme e Deus vai te abençoar. E quem sabe a tua família lá na frente não vai vir. Veja, às vezes a gente desiste por conta de pessoas. Se você olhar, tem muita gente que abandona os caminhos de Deus e vai dizer que saiu porque alguém falou uma coisa que não gostou. Porque alguém tratou mal, porque alguém que deveria ter feito isso, fez aquilo. E eu sei que certas coisas doem, eu não estou sendo insensível. Mas eu quero te dizer que isso não é motivo para você desistir. Não perca a sua salvação por conta de multidão, por conta de pessoas. Não abandona a comunhão por conta de outras pessoas. É bem verdade que nós como igreja temos que ser exemplo, sim. Não podemos nos esquivar disso, mas isso não pode ser motivo para te afastar. O outro motivo era interno, era a estatura. E tem gente que não consegue ver Jesus por questões internas. Eu já vi gente que falou assim, pastor, eu tenho dificuldade de andar com Jesus, de enxergar Jesus como pai, por exemplo, porque o meu pai não foi um bom pai. Então toda vez que a igreja fala assim, que Deus é um pai, eu penso no meu pai que não foi um bom pai, eu tenho dificuldade. Tem gente que diz assim, pastor, lá no passado eu sofri uma questão de abuso e para mim é difícil perdoar. Pastor, eu fiz algo que eu não consigo me perdoar. Eu já me mostraram todos os textos na Bíblia sobre perdão, mas eu fiz uma coisa no passado que eu tenho dificuldade. Olha só, desafios externos e internos, talvez todos nós tenhamos. Qual que é o teu? Você tem algum desafio interno? Você tem algum desafio externo que tem te impedido de viver em comunhão, de viver na presença de Cristo, como você deveria viver, como Ele gostaria que você vivesse? Aqui eu quero te apresentar uma lição que a gente aprende com Zaqueu. Zaqueu, em meio ao desafio, ele não volta para casa e fala, eu sou tão coitadinho. Não, ele fala assim, já sei. Jesus está vindo ali, a multidão está ali, possivelmente eles vão vir por ali, e ele faz um cálculo mental, traça uma rota, e ele fala, a rota que Jesus vai passar é aquela. Ei, Zaqueu busca a rota onde Jesus passa. Você pegou? Para a gente vencer certos desafios internos do passado ou do futuro, ou em respeito à multidão, a pessoa, só tem um caminho: buscar a rota onde Jesus passa. Pastor, e que rota é essa? No final das contas a gente sabe, a gente conhece a rota da oração, a gente conhece a rota da comunhão, a gente conhece a rota do jejum, a gente conhece essas rotas onde Jesus passa. O problema é que a gente não vai lá. O problema é que a gente não ora como a gente deveria, clama como deveria, jejua. Eu vivi uma época na minha juventude que eu estava questionando muito a Deus. Cadê o Senhor de Moisés, de Elias, de Abraão? Cadê aqueles milagres da Bíblia na minha vida? Por que isso não acontece? Deus de Daniel. E eu estava naquela fase com Deus, querendo experimentar Jesus, mas multidões e questões internas me impedindo de ver o Mestre, sabe? Não sei se você já viveu alguma coisa assim. E eu orava a Deus pedindo uma resposta. E aí um dia a resposta veio, hein? Através de uma música. Essa música é real, não foi uma visão não. Eu estava conversando com uma pessoa e de repente começaram a tocar essa música, talvez você até conheça, é uma música em espanhol, mas eu compreendi bem a música. E a música dizia assim, eu lembro que a pessoa estava falando comigo, de repente tocou a música, e como se meus ouvidos prestassem atenção e desligassem a pessoa que estava aqui. E a música dizia assim, você se pergunta onde é que está o Deus de Daniel, de Abraão, de Moisés? O primeiro refrão era isso. E era exatamente a minha oração. Aí depois a música terminava dizendo assim, mas Deus também está perguntando, cadê o meu Daniel dos dias de hoje? Cadê o meu Abraão dos dias de hoje? Cadê o meu Moisés dos dias de hoje? Cadê aqueles homens que passavam tempo em oração comigo e por isso experimentavam grandes coisas? E hoje a gente quer experimentar os milagres de Daniel, mas não vive como Daniel vivia. Eu falei, Senhor, eu preciso buscar uma rota. E aí,
Zaqueu, ele busca a rota, ele olha a cena e fala assim, é ali que Jesus passa. Aí ele tem uma ideia, ele sai correndo e vem e sobe em cima de uma árvore. Era uma figueira, era fácil de subir. Mas eu imagino o pequeno Zaqueu subindo e ele se assentando lá num galho, dependurado assim, ó, apoiado. E olhando de longe assim, será que é aquele? É aquele ali. E a multidão vem chegando, e Jesus está na rota, e ele vai olhando, e de repente chega mais perto, e ele fala, então esse é o mestre, esse é o Jesus. E aí a multidão começa a chegar perto, e vem mais perto, e vem mais perto, e de repente já que Zaqueu está aqui, a multidão está aqui, e Jesus está andando aqui de baixo, e passa, e faz assim, ó. Se você parar numa rua aqui do centro, você não vai fazer isso, né? Porque vão achar que você está meio... Mas, se quiser fazer um teste social, para e fica assim, ó. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar, né? Agora imagina a cena. Zaqueu está ali, Jesus vem, para, olha, e de repente a multidão também olha. Aqui está uma lição, você não precisa querer atrair os olhos da multidão, né? Basta atrair os olhos de Cristo e as pessoas vão te olhar também. E de repente Jesus ali fala assim, Zaqueu! Se eu fosse o Zaqueu, ia até cambalear para trás. Ei, Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou lá para a tua casa. Eu fiquei pensando assim, que impressionante. Aqui tem uma lição. Primeiro, é que Jesus, ele fala assim, Zaqueu, desce, porque eu vou para a tua casa. Quem é que tem intimidade para fazer esse convite para você hoje em dia? Você tem um grande amigo ou uma grande amiga, assim, pessoa que tem intimidade com você, que fala assim, o que tem de janta lá hoje? Acho que acabando o culto eu vou lá, hein? Sabe aquela pessoa assim? Normalmente a gente tem um amigo desse meio folgado, assim, sabe? Eu tenho um amigo que estuda comigo desde a 6ª série. E eu, como tenho trabalhado em vários lugares, uma época eu estava no Rio, morando, e ele me ligou e falou assim, Gustavo, quer dizer, nem Gustavo ele me chama pelo apelido da 5ª série, que eu não vou revelar para vocês, obviamente. Não vou criar provas contra mim aqui. E ele disse assim, Gustavo, eu estou pensando em ir em tua casa, acho que no mês de maio. Eu acho que eu vou passar uns 5 dias. E eu do outro lado perguntando assim, quem é que está convidando? Só que ele é meu amigo. Aí eu falo assim, cara, vem mesmo. Fica mais. Por quê? Porque quem é que tem intimidade para dizer isso para você? Só os nossos amigos. Agora eu quero que você entenda algo impressionante aqui na história. Quando Jesus passa e olha Zaqueu em cima da árvore, Zaqueu é visto pelos olhos de Jesus, não como um estranho, mas como um amigo. E Jesus hoje passa aqui nessa igreja, e eu não sei se você veio só ver Ele, eu não sei se você tem desafios externos ou internos, mas hoje Jesus passa por essa rota, Jesus passa por esse canal, Jesus passa por essa transmissão e te chama pelo nome, porque Ele sabe o que você vive, Ele sabe seus motivos, Ele sabe seus desafios internos e externos, e Ele fala assim, ei, desce da árvore e vem andar comigo, vem ser meu amigo. Eu sei que você me segue de longe, eu sei que é até confortável ficar aí de cima do galho, mas vem descer, porque eu só posso atuar na tua vida se você sair da árvore, se você assumir um compromisso, se você parar de querer me seguir de longe, descer aqui para eu poder te visitar, para eu poder te curar, para eu poder te ajudar, para eu poder te restaurar. Desce da árvore. E aí a história diz que Zaqueu, ele não pensa 2 vezes. O texto diz assim, verso 6, Zaqueu
desceu depressa e o recebeu com alegria. Ele poderia, e aí diz o texto o seguinte: todos que viram isso murmuraram, dizendo que ele tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Ele poderia ter pensado assim: ai Jesus, o que vão pensar de mim? Você sabe que quando a gente faz apelo para pessoas se decidirem a Jesus, tem muita gente que fala assim: mas o que vão pensar, né? Ô pastor, eu estou vivendo uma vida assim, eu ainda não tenho, tem coisas para resolver. A pergunta não é essa. Jesus não perguntou: Zaqueu, e aqueles negócios aí, hein, que o senhor tem para resolver? Ele não falou isso. Ele falou assim: desce, porque só quando você desce eu posso tratar. Só quando você assume um compromisso que eu posso te mudar. Só quando você sai do conforto da tua posição é que eu posso agir na tua vida. E talvez eu estou falando para alguém aqui hoje que está assim: pastor, eu preciso resolver tanta coisa, mas não dá um passo, fica sempre demorando. Então Jesus está falando: vem, assume um compromisso. As pessoas vão falar mesmo, vão murmurar, vão dizer que talvez seja até hipocrisia da tua parte, mas desce, porque eu vou transformar a tua vida. E Zaqueu desceu. Aí a história não narra o que acontece depois, vai narrando e diz que eles chegam em casa. Mas eu acho que deve ter acontecido alguma coisa no caminho. Eu acho que eu não estou viajando muito, nem falando nenhuma heresia. Mas eu acho que se fosse eu, imagina, teve um caminho ali até a casa de Zaqueu, certo? Eu imagino que eles devem ter ido conversando. Isso aqui não é bíblico não, viu gente? Não considere, isso aqui é a imaginação do pastor Gustavo. Porque se fosse eu ia fazer uma pergunta para Jesus assim: vamos lá, vamos para casa, Jesus, claro, vamos lá, imagina, vamos lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta que eu faria é essa: Jesus, de onde o senhor me conhece? Aquela hora o senhor falou meu nome, eu até assustei. E de onde o senhor me conhece? Eu imagino Jesus falando assim: Zaqueu, eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Eu conheço o teu pensar e o teu agir. Ainda a palavra nem chegou na tua boca e eu sei. Aí eu imagino o Zaqueu: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. O milagre vai acontecendo no caminho. Aí, de repente, Jesus e Zaqueu estão prestes a chegar em casa. E aqui tem um problema que quase ninguém fala. Zaqueu era um homem provavelmente casado. E aí eu pergunto para você, marido, olha aqui para mim: é tranquilo levar uma visita para a tua casa sem avisar a tua esposa? É tranquilo? Na minha casa é tranquilo, até a visita ir embora. Por que você não me avisou? Imagina, tinha que arrumar aqui e tal. Mas Zaqueu não tinha WhatsApp. Ele fala assim: vamos lá, Jesus, visita. E de repente ele deve ter chegado em casa e falado assim: amor, visita. Aí ela: mas como assim, Zaqueu, visita? Você não me avisou. Aí agora é a hora que ele cresce. Ele fala assim: sabe quem é? É Jesus. E ela: Jesus, aquele que você está falando dele a semana toda. Ele e sabe de uma coisa? Me conhece há um tempão. É meu amigo. E aqui entra o que a gente chama do milagre da presença de Jesus na casa de Zaqueu. Eu lembro que tinha uma música nas rádios que tocava no passado. Você lembra da música? Me ajuda aí. Eu não sou o cantor como o pastor de vocês, mas quero que você canta comigo aquele refrão assim: ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas. Quero amar somente a ti. O quê? Eu gosto demais dessa música. Essa música tocava nas rádios e eu escutava essa música, era muito linda. E eu acho que você pode continuar escutando ela porque ela é muito bonita. Porém, eu acho que o texto vai mais fundo do que Zaqueu pediu um milagre. Porque eu não vejo, tudo bem aqui, em Zaqueu falando: Senhor, faz um milagre em mim. Por quê? Porque o milagre já tinha ocorrido no processo, com a presença de Cristo. E quando ele chega em casa, me parece que Zaqueu sobe um degrau a mais. Ao invés de dizer: Jesus, eu preciso tanto de um milagre, eu vejo Zaqueu dizendo assim: Jesus, é um milagre, o Senhor está aqui. E o Senhor já fez, me dando a tua presença. Mas a partir de hoje, eu quero fazer uma oração. Eu quero ser um milagre.
Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Então, para mim, é como se Zaqueu saísse do primeiro degrau da vida cristã, que é: Senhor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Não estou dizendo que não temos que pedir milagre. Claro que sim. Só que existe um segundo degrau que pouca gente entende, que é quando você diz assim: Senhor, eu sei que eu preciso de um milagre, mas também me ajuda a ser um milagre. Me ajuda a ser uma bênção na vida das pessoas. É um pouco da continuação da mensagem de ontem. Quando você passa a ser um milagre na vida dos outros, você acaba vivendo milagres para si também. Imagina, Zaqueu fala assim: a partir de hoje eu vou ajudar os pobres. Agora imagina uma pessoa pobre, estava precisando de um tratamento de saúde para um filho. Aí de repente chega uma doação misteriosa. Essa pessoa diz assim: é um milagre. Sim, um milagre de Deus, mas um milagre chamado Zaqueu. Zaqueu decide ser um milagre na vida das pessoas, porque esse é o resultado. Quando você desce da árvore, assume um compromisso, passa a andar com Jesus, você se torna um milagre vivo na vida de quem está ao seu redor. A tua esposa nota, teus filhos notam, teus amigos de trabalho notam, teus familiares notam, teus vizinhos notam, porque agora você é um milagre vivo nas mãos de Jesus. Vou terminar contando uma história para você e eu já vou orar. Eu comecei o meu ministério na capelania escolar em Belo Horizonte. E comecei dando aulas, né, no colégio. E eu me lembro que um dia, um garoto chamado Gabriel me falou assim: pastor, eu preciso de ajuda. Por quê? O Gabriel, ele havia convidado o amiguinho do 7º ano para estudar a Bíblia. Na verdade, o amigo tinha interesse em estudar a Bíblia e o Gabriel falou assim: Guilherme, quer estudar a Bíblia? Eu posso estudar, posso te ensinar a Bíblia. E o Guilherme falou: claro, Gabriel, vamos estudar a Bíblia. E o Gabriel decidiu ser um milagre vivo, entregando para Deus o recreio, o intervalo. E no recreio ele estudava ali 10, 15 minutos com o Guilherme. O Gabriel estudando a Bíblia com o Guilherme. Só que de repente, um dia sentaram 3 meninas, estavam lanchando e falaram assim: a gente pode sentar aqui? Pode, fica. E elas se sentaram e começaram a participar do estudo. No outro dia chegaram mais 2 garotos. Podemos ficar sentados aqui enquanto a gente lancha e tal? Podemos ficar. E de repente mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 1, mais 2. Resultado, tinha 20 crianças, 20 juvenis, adolescentes. E o Gabriel, que tinha começado o estudo só com o Guilherme, agora estava ali com 20 outros. E ele veio me pedir ajuda: pastor, me ajuda, porque o estudo bíblico cresceu. E agora eu preciso de ajuda para poder estudar a Bíblia com aquelas pessoas. E eu falei: claro. E aí eu decidi então entregar o meu intervalo também de professor para estudar com aquelas crianças. E para mim era um privilégio. E aí de repente me acendeu uma ideia. E eu falei: será que não tem mais gente querendo estudar? E um dia eu fiz um apelo na capela do colégio, perguntei: alguém quer estudar a Bíblia? Fica em pé. E alguns adolescentes ficaram em pé. E aí eu perguntei assim: será que tem alguém que é amigo desse que está em pé, que não pode estudar a Bíblia com esse que está em pé? E às vezes era um amigo do lado, falava assim: eu posso. Então fica aí em pé do lado dele. E aí formaram duplas de estudo da Bíblia. Nas próximas semanas, eu saía da sala dos professores e via nas arquibancadas alunos estudando a Bíblia um com o outro, assim, lanchando no período de intervalo, mas estudando a Bíblia, várias duplinhas. E eu falei: louvado seja Deus, o Espírito Santo nesse local. E naquele ano eu tive o privilégio de batizar alguns alunos ali, e uma funcionária, e foi algo muito lindo. A gente fazia os batismos na capela do colégio, e as famílias vinham, e outros alunos se decidiam, e foi uma festa linda aquele ano, e muitas conversões. No final do ano eu fui transferido, fui cuidar de um distrito pastoral. Mas tinha um garoto que queria muito ser batizado, mas a família não deixou. A família disse: olha, você pode até estudar na escola deles, mas não se envolva com a igreja deles. E sabe quem era o garoto? O primeiro, o Guilherme. O garoto que começou, o número 1 do estudo. Ele que havia pedido para o Gabriel estudar a Bíblia com ele. E ele não pôde ser batizado, porque o pai não deixou. Então ele me procurou no particular e disse assim: pastor, você não pode me batizar escondido? Eu falei: não posso, isso dá um problemão, imagina. Dá uma confusão isso aí, mas continua firme, porque um dia você vai poder se batizar. E sabe, no ministério pastoral, a gente passa por muitos lugares, e é claro que algumas pessoas marcam, mas é difícil lembrar de todo mundo, de 100%. Mas esse garoto eu nunca esqueci.
E eu ficava pensando, depois de alguns anos, 5, 6 anos se passaram, eu falei, o que será que aconteceu com o Guilherme? Será que ele continuou? Será que... E eu fiquei nessa curiosidade. E um dia eu fui fazer uma visita ao UNASP, uma das nossas universidades lá em São Paulo, e quando eu chego lá, vem um rapaz assim, já com barba do meu tamanho, e fala assim, pastor Gustavo. E eu reconheci logo, eu falei assim, Guilherme, ele sou eu mesmo, pastor, você lembrou de mim? Eu falei, claro que eu lembrei, eu estou há um tempão querendo saber por onde você anda e tal. Ele, pois é, pastor, estou aqui estudando. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ele? Você se batizou? E ele me disse, eu me batizei. E eu falei, ai, cara, me dá um abraço aqui. E aí como é que foi? Meu pai entendeu que a igreja estava fazendo muito bem, que a minha vida estava sendo transformada, ele me permitiu e eu me batizei. Eu falei, que legal. Que bênção, eu estou tão feliz com isso. Aí eu perguntei, você está estudando aqui, continuou na rede adventista? Ele, pastor, estou aqui, estou estudando, estou fazendo faculdade. E ele sabe faculdade para quê? Ele, estou fazendo teologia, vou me preparar para ser um pastor. Eu falei, me dá um outro abraço aqui. Porque eu lembrei que tudo começou quando um garoto decidiu dar 15 minutos para Deus. Porque a gente acha que para ser um milagre vivo, a gente tem que fazer coisas tão grandes. Claro que a gente tem que orar por coisas grandes, mas talvez Deus está chamando para você para dar um primeiro passo, descer da árvore, assumir um compromisso, fazer uma pequena coisa que vai se tornar um grande milagre. E aí, os anos se passaram e um dia eu fui transferido, fui para outros lugares. E há uns 3, 4 anos atrás fui chamado novamente para trabalhar em Belo Horizonte, o campo, a associação que eu cresci e que eu comecei o ministério. E quando eu estou lá no concílio pastoral, eu vejo ali sentado hoje pastor Guilherme, que hoje serve a Deus e ganha muitas almas para Cristo. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Que Deus nos chama, irmãos, para sermos milagres vivos. E hoje talvez Deus esteja fazendo 2 convites para vocês. Primeiro, será que tem gente aqui que precisa descer da árvore? Que precisa voltar para Cristo, precisa assumir um compromisso com Jesus, que precisa ser um cristão mais genuíno no trabalho, na vizinhança ou na faculdade. Sabe, assumir o namoro com Cristo. Com Cristo não tem esse negócio de namoro escondido. É assim, desce aqui, vamos andar lado a lado, porque eu sou do meu mestre. Talvez esse seja um chamado para alguns aqui. E para outros, talvez seja um chamado para ser um milagre na vida de alguém. Sabe aquela pessoa que ninguém tem paciência para ouvir? Deus está te chamando para ser o ouvido que vai escutar essa pessoa. Sabe aquela pessoa que precisa de uma visita, que há um tempão talvez a igreja nem se lembra, mas você se lembra. E você vai ser um milagre vivo na vida desse irmão, dessa irmã que precisa de uma visita. Talvez o seu milagre vivo seja doar um alimento, roupa ou recurso para quem precisa. Não sei. Talvez você tenha um chamado aí que Deus está te pedindo para fazer. Abrir um pequeno grupo, aceitar um convite de pregação ou de missão, usar o seu trabalho para testemunhar, propor fazer uma oração antes do serviço começar, não sei. Tem coisa que Deus vai colocando aqui que parece pequena, mas vai se tornar em um grande milagre lá na frente. Qual que é o milagre que Deus está chamando você para viver? Hoje Jesus passa aqui, é a rota onde Ele passa. E Ele está passando aí na tua vida também, na tua casa. E Ele está convidando você para descer da árvore, assumir um compromisso e ser um milagre vivo nas mãos dEle. Você vai ouvir uma música agora. E enquanto você escuta essa música, eu queria que você fizesse o seu compromisso. Compromisso com essa semana que a gente vai ter de ser um milagre vivo. E de dizer assim, sabe aquela oração perigosa? Senhor, coloca a oportunidade no meu caminho que eu não vou desperdiçar. Eu vou ser um milagre vivo para a honra e glória do Senhor. Se esse é seu desejo, escuta a música e no final da música você vai ficar em pé e eu vou orar por você. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou o que
só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é o que me ajuda a seguir. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste a minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Quer findar meu viver, dar-te em meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Quer findar meu viver, dar-te em meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Se quer ser um milagre vivo, fica em pé. E você vai orar comigo agora, dizendo: Senhor, coloca oportunidades no meu caminho e eu serei um milagre em tuas mãos. Hoje eu quero descer da árvore, assumir um compromisso contigo. Você, pai, vai demorar até quando a tomar sua decisão e se juntar à sua família na casa de Deus? Você, filho, há tanto tempo tua mãe está orando por você. Hoje é o dia de você descer da árvore, assumir um compromisso com o Senhor e voltar para os braços de Jesus. Está esperando um milagre? O milagre vai acontecer. Desce da árvore, experimenta e deixa Jesus andar contigo. E Ele vai mudar tudo. Ele vai mexer com toda a estrutura. Você topa? Então fecha seus olhos. Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Obrigado, porque sabemos a rota onde o Senhor passou essa noite. E aqui estávamos para Te ouvir, para entregar a nossa vida a Ti e para assumir um compromisso público com o Senhor. Não mais queremos Te seguir de longe, Pai, mas de perto, andar contigo, viver a Tua presença. E que o Senhor volte para casa com a gente, porque o Senhor é especialista em nos dar mais do que esperamos. Viemos só Te ver, Pai, mas o Senhor vai voltar agora para casa com a gente. E vai entrar em nosso lar, em nossa casa, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos, nos negócios,
nas finanças, na saúde, na vida emocional, na vida sentimental, e faz o teu processo de restauração para que possamos ser fortes a ponto de sermos milagres vivos na vida de quem está ao nosso redor. Leva-nos em segurança, Pai. Abençoa cada um que saiu aqui hoje com a sua decisão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, uma boa noite na presença de Cristo e nos vemos amanhã para estudar mais a palavra de Deus.